passou por sofrimentos, por perdas, por frustrações, falta de controle sobre algo. Mas, de uma forma geral, nós temos condições emocionais de lidar com tais circunstâncias. Mas algumas situações podem nos causar traumas que mexem com a nossa memória, com a percepção da realidade e a longo prazo podem desencadear ansiedade, taquicardia, pensamentos intrusivos, pesadelos, insônia, medo de novos relacionamentos, enfim. Se não tratados, podem atrapalhar muito a nossa vida. Para entender melhor sobre isso e descobrir o que fazer, hoje no nosso quadro Mais Saúde, a gente vai conversar com a psicóloga Alessandra Rocha. Mais Saúde. Oferecimento SSG é saúde para todos. Sleep House Colchões, seu descanso é ideal. A verdade é que é impossível a gente passar incólume uma vida toda sem ter sofrimentos, sem ter qualquer trauma. E agora a questão é, tá bom, tive um trauma, tive um sofrimento. Agora eu vou deixar que isso paralise a minha vida? O que fazer para não paralisar? Alessandra Rocha, obrigada por ter vindo, é um prazer recebê-la. Impossível, né? Não ter sofrimento, não ter trauma. Exato. Nasceu, já está sujeito a ter trauma e sofrimento, é isso? Dizem, né, alguns estudiosos que o próprio processo do parto acaba sendo muito traumático, né? Porque, de repente, o bebê tá ali todo, né, aconchegante, no calor do ventre, e, de repente, né, essa coisa da luz, dos sons, né? Já é um trauma. É, mas assim, nós não vamos, né, pegar tão pesado, porque, assim, existem algumas linhas que vão para esse lugar. E eu acho que um cuidado que a gente tem que ter, Sara, quando a gente fala sobre trauma, é porque as pessoas tendem a banalizar também. Não dá pra gente pensar que tudo agora é trauma. Qualquer situação que a pessoa passe, de repente, agora eu me sinto traumatizada. Eu acho que é importante a gente definir o que de fato, né, é considerado pelos estudos, né, pela ciência, aquilo que é trauma, e das situações de sofrimento que são mais comuns, vamos pensar assim, que todo mundo ao longo da vida acaba passando. Mas, de fato, infelizmente, as situações de trauma real, muitas pessoas acabam passando ao longo da vida, né? O que pode se transformar em um trauma? Na verdade, vamos pensar no seguinte, o que é o trauma? Vamos começar definindo? Na verdade, o trauma é um evento cuja potência e a possibilidade de estresse é muito grande. Né? Então, é aquela situação onde quando acontece a situação, gera um impacto, como você disse há pouco, muda um pouco a percepção que as pessoas têm a respeito delas próprias, a respeito do outro e, às vezes, a respeito daquilo que está no seu ambiente. Vou ser mais clara. Vamos imaginar quando... Eu acho que é importante a gente definir quais são as possibilidades também, pode ser? Sim. A gente tem uma coisa já preparadinha. Vamos começar por aí? Vamos aí. Para já definindo? Ferzinha, você consegue colocar pra gente? Olha lá, ó. Trauma crônico. Vamos lá. Tipos de trauma. Isso, são tipos de trauma. Então, trauma é o evento que é muito potente, que é muito intenso e que é extremamente desorganizador, tá? Ok. Mas quais são os tipos de trauma, né? A gente fala do trauma crônico, que é o resultado da exposição constante e prolongada aos eventos estressantes. Então, a gente está associando o trauma a um evento muito estressante. No caso do crônico, é quando alguém passa por essa situação por muito tempo. Você sabe que eu sou especialista em violência, né, praticada contra as crianças, né? Então, quando a gente fala de violência, violência física, violência psicológica, violência sexual, está dentro aí, muitas das vezes, no trauma crônico, que é uma situação que não acontece, infelizmente, uma única vez. Vai acontecendo ao longo do tempo, tá? Qual é o próximo? Pode passar. O trauma agudo é diferente, é resultado de um único evento estressante ou perigoso. Um acidente de carro. Um acidente de carro, uma situação onde o flagrante de uma infidelidade, enfim, existem situações que são muito pontuais, mas que são capazes, um assalto. Muitas pessoas se sentem extremamente traumatizadas após um assalto mais violento, né, a mão armada, por exemplo, mas normalmente eles acontecem uma única vez, mas ainda assim são muito potentes no sentido de desorganizar a pessoa. Ok, vamos ver o próximo? Coloca aí pra gente. O trauma complexo, daí a coisa começa a ficar complicada, que é o resultado da exposição a vários eventos traumáticos. Então, a gente está falando de alguém que viveu uma situação ao longo da vida, várias situações, né, traumáticas, e atualmente também continua passando por situações pontuais. Vou dar um exemplo. Uma criança que foi vítima de violências ao longo da infância e, de repente, se casa e continua vivendo uma situação de violência doméstica, por exemplo.
né? Ou uma situação de exposição, né, no trabalho, enfim, alguma situação que de repente se acumula com aquelas outras que foram vivenciadas ao longo da história. E temos mais um. Pode passar então o próximo, vamos ver. Que é o trauma secundário. Sara, é tão interessante porque isso as pessoas não ouvem falar. Na verdade, o trauma secundário diz respeito ao resultado de estar em contato ou ser testemunha de alguém que passou por eventos traumáticos. Então, a pessoa às vezes não passou por uma situação, mas assistiu, mas foi testemunha. Então, vamos imaginar, de repente, um dia você dirigindo e flagra uma situação de um acidente gravíssimo. Entendi. Então, aquela imagem pode ficar perturbando por bastante tempo, né? Ou no caso, por exemplo, de irmãos que eram testemunhas de outras formas de violência praticada com outra pessoa da família. Então, são situações onde alguém foi testemunha de algo, ficou impotente diante daquela situação e ainda assim, de alguma forma, aquelas imagens, aquela sensação persiste, né? E pode, de alguma forma, perturbar aí as emoções. Então isso é pra gente ter mais ou menos uma noção e você aí de casa tentar falar assim, meu Deus, onde eu me identifico, em qual que é? Meu trauma é um agudo? Passei por uma questão pontual? É um trauma crônico? De repente um trabalho abusivo, um relacionamento abusivo, tóxico, né? Esse trauma complexo, como a gente falou, complexo, né? Isso. Que na verdade ele entra os dois, é como se fosse o agudo e o crônico junto. Exato. Ou então o secundário, você presenciou algo, você não exatamente estava lá. Mas eu imagino, a gente deve ficar traumatizada. A gente viu um acidente. Eu não estava no acidente, mas eu vi aquilo. Fiquei traumatizada. Qualquer freada de carro, dá aquele medo. Tá entendendo? Isso sim são os traumas. Exato. E a gente tem que pensar justamente nos efeitos, né? Porque assim, qual que é a diferença de trauma e sofrimento? Sofrimento a gente passa ao longo da vida e normalmente são situações circunstanciais e que a gente normalmente dá conta de administrar. Às vezes a gente sofre um pouco mais, mas a gente dá conta de administrar. Normalmente a questão dos traumas são aquelas situações que nos paralisam, né? Como você disse há pouco. Essa é a questão, né? Exato. São aquelas situações onde algumas áreas são afetadas. Quais são as áreas mais afetadas? É óbvio que vai depender daquilo e da circunstância do que aconteceu. Mas normalmente as áreas afetadas pelos traumas são a questão ligada à autoestima, é a visão que as pessoas têm a respeito de si próprias, a imagem que elas têm a respeito de si, quando elas acham que não são capazes de conseguir as coisas, né? Então, os relacionamentos são muito afetados, pessoas que se relacionam com pessoas e têm uma relação de dependência ou têm uma tendência a permanecer em relações abusivas. As questões de produtividade também são bastante afetadas, né? Como eu disse, são aquelas pessoas que parece que nunca vão conseguir fazer aquilo. Aquilo é difícil demais para mim, eu não consigo, né? Esse cargo é muito para mim, eu não vou dar conta dele. Então, são pessoas que normalmente se enxergam muito pequenas, apequenadas, né? Como a gente diz. E normalmente é como se eu me sentisse muito pouco e as pessoas à minha volta, eu acho que é interessante a gente pensar, é mais ou menos assim. O outro é muito bom, o outro é formidável, olha que vida boa que o outro tem, né? Sabe, assim, como se maximizasse, né, as qualidades que o outro tem. E às vezes não é bem assim. Às vezes não é tudo isso, né? E às vezes também tem uma outra forma de lidar e olhar para o outro, que é esse outro me representa uma ameaça. Eu não posso confiar nele. Qualquer pessoa à minha volta vai fazer alguma coisa contra mim, né? Baseado naquela experiência que viveu. E com relação às percepções do mundo, né, das coisas à sua volta, é quase como se entrasse naquela síndrome do Hard. Ó vidas, ó céus, ó azar. Para os mais antigos vão lembrar. Ficar se lamentando, como se aqueles problemas nunca fossem passar, né? Então, assim, é uma falta de perspectiva, né? E de esperança com relação à vida. Quero saber de você. Você sofreu algum trauma? Que trauma foi esse? Pode falar aqui com a gente pode também não colocar o seu nome se você não quiser, tá bom? E eu quero saber, esse trauma, ele te paralisou, ele atrapalhou algum aspecto da sua vida? Em quê? Conta pra mim. 43 9 9952 0380.